Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. Amanhã tem jogo contra o Sport, partida fora de casa. São Paulo que vai em busca da 6ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente amanhã um time reserva, o Crespo poupando titulares, já pensando nessa decisão do jogo de volta contra o Atlético Nacional na próxima terça-feira. Então amanhã acredito que o Crespo vai colocar o time reserva, já poupar aí os titulares. Pode ser que o Lucas, né, entre nessa partida de amanhã. Bora ver aqui o que o pessoal está falando do São Paulo projetando essa partida. Deixar os créditos na descrição, ESPN Brasil, deixa o like, seu palpite também para essa partida, mas agora bora pro vídeo. Sport e São Paulo, Birner. O primeiro jogo do Brasileiro foi 0-0. Aquele jogo que o Caleri perde um pênalti. E aí o Sport não ganha de ninguém até a rodada passada contra o Grêmio fora. E o São Paulo provavelmente com um time em reserva. E aí, Vitor Birner? Eu acho que o São Paulo não pode colocar ninguém para jogar contra o Sport. Volta o jogo terça-feira. Jogo muito físico contra o Atlético Nacional. O campeonato que o São Paulo pode ganhar é a Libertadores. O São Paulo não está entre os principais favoritos, mas o São Paulo com o time inteiro principal é uma equipe competitiva. Né? Não vai ter o Arboleda, por exemplo, que vem na sua melhor temporada, para mim, desde quando chegou ao clube. E o São Paulo, falavam do Corinthians agora, tem problemas para substituir jogadores em algumas posições. São Paulo não tem os zagueiros nem pensam em colocar, né? Não tem. São Paulo não pode cogitar de colocar os zagueiros se machucar alguém. Não tem quem pôr num jogo difícil. Por exemplo, do lado esquerdo da defesa do São Paulo, onde joga o melhor jogador do Atlético Nacional, ao direito Inês Trouxa, o Enzo vai ter muito trabalho. E o Sabino, que fica na cobertura, ou seja, não tem jogadores para você substituir. Então o São Paulo precisa estar inteiro fisicamente, inteiro com a cabeça no jogo da terça-feira e levar esse jogo contra o Sport da melhor maneira possível. A torcida vai entender completamente, até se tiver um resultado ruim, porque com o Crespo o São Paulo tem feito jogos muito bons ou razoáveis no Brasileiro e conseguido resultados excelentes. O São Paulo, desde quando o Crespo chegou, se não me engano, é o time com a melhor campanha no Brasileirão. Porém, nos mata-matas, São Paulo fez um jogo, para mim, razoável para baixo e até em certo momento displicente contra o Atlético Paranaense. Lógico que o jogo de volta é muito condicionado pela expulsão, mas o São Paulo jogou mal, mesmo com um jogador a menos com o Atlético Paranaense, poderia ter feito mais. E o São Paulo, em Medellín, também não fez um grande jogo, longe disso. Se salvou, hein, Birner? Sim. Ficou barato. 2 na trave e 2 pênaltis, né? Isso. Então, assim, o São Paulo, que prioriza Copas, Sim. precisa fazer um grande jogo e aí o Morumbi vai estar lotado. O episódio de violência no final do jogo está turbinado. Né? A torcida organizada do São Paulo, independente, já falou que o Morumbi vai estar impossível de tanto apoio que vai ter. Então é tudo nesse jogo. A briga é de torcedor do São Paulo com torcedor Do Atlético Nacional. do Atlético Nacional ao final da partida. Teve um que tomou uma garrafada, teve que sair de marca. Teve uma tá apurando questão de racismo também. Então, assim, O torcedor de São Paulo que está preso, né? Sim. Eles estão tentando... Não sei se ainda tá. Eu não sei, estava lendo, parece que sim. Então, resumindo, um tomou uma garrafada. O São Paulo jogou contra o Sport, porque o São Paulo adquiriu com o Crespo essa condição de poder priorizar tranquilamente as Copas, devido às vitórias, à ascensão na tabela de classificação. Não pode arriscar nenhum jogador contra o Sport no Recife, para a sorte do Sport. O São Paulo fosse o time inteiro ali, podia conseguir um bom resultado do jeito que ele jogando no Brasileiro. E acho que também, se algum jogador precisar de ritmo, tipo o Lucas, meia hora, 25 minutos, 50 minutos, lá quanto tempo for necessário, coloca ali para dar ritmo. São Paulo pensa na terça-feira, o jogo contra o Sport é quase um Abre mão, protocolo. esse jogo dá para abrir mão do Sport? Não é que em dá. termos de classificação? Precisa. Não, porque o São Paulo construiu uma trajetória no Brasileiro. O São Paulo será campeão que dá para abrir mão nesse resultado. Qual a chance de 0-6 do São Paulo ser campeão brasileiro? Eu acho que não é grande, não. Tá, podia falar 0. Mas Não, acho que não é grande, acho tudo que bem. não é grande, não. Acho que eu diria para você... São Paulo está em 7º com 28 pontos. Sim. Não, e ganha uma gordura aí. Tem uma boa distância dos times que estão lá Esse jogo embaixo. só seria prioritário se o São Paulo estivesse no Z4. Qual a chance Exato. do São Paulo ganhar a Libertadores? Maior que a do Brasileiro? É maior. A Libertadores é maior que o Brasileiro? Copa, Depende, o BAP não acha isso. não, tá falando de São Paulo.
Não, estou falando pro BAP, que é o presidente do Flamengo. Eu acho o brasileiro é maior. bem mais difícil que a Libertadores. Não dá nem para comparar a dificuldade de você ganhar um Campeonato Brasileiro hoje com a Libertadores de hoje. Se a gente tivesse falando daquela Libertadores antiga, violenta, problemas de arbitragem aos montes, um jogo sujo, com a torcida... Mas você falou que você gosta desse jogo aí. Não, tem um limite. Limite. Você falou que você... Eu não acho que... Ele não gosta Eu não acho Não, mas ele falou, Pascoal. Essa é uma época... Eu não acho que o jogador tem que cobrar escanteio com o polícia defendendo o escudo. Mas ainda amor de existe Deus. isso aí. O que ele está falando é que antes dos anos 90... Eu sei isso aí, viu, Pascoal? Eu vivi isso muito dentro do campo, de todos esses problemas, porque era um jogo muito violento, era um jogo muito duro. Uma coisa é catimba, outra coisa é jogo sujo. Não, jogo violento, às vezes passava até da raia do normal. Sim. Porque várias vezes. Você sabe como é que é? Era de soco, era pedrada. Tijolo. Quem acabou com isso é o famoso VAR. É isso. Quem acabou com esse tipo de situação é o VAR. Por isso que eu defendo o VAR. Por isso que eu defendo o VAR. Antes de não ter VAR, mas eu acho que o São Paulo, o São Paulo ficou devendo futebol no jogo de ida, do meu modo de ver. Ficou devendo futebol na Libertadores na terça-feira. E vai precisar muito também dos seus torcedores. Da chamada... O único time que não perdeu do Atlético Nacional lá. Então, a torcida do São Paulo tem aquele título de torcida que conduz. A torcida vai ter que conduzir o time também na terça-feira. Vamos ver, terça-feira tem esse jogo São Paulo e Atlético Nacional. Ó, para mim, um dos jogos mais interessantes do fim de semana, por motivos não 100% técnicos, é o que estava antes de Inter e Flamengo, que é Santos e Vasco. Bora, ó, tem jogo no fim de semana, São Paulo enfrenta o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Onde vocês assistem essa partida? Em Cazé TV, Premier e TV Record. Sábado, 6h30 da tarde, amanhã, lá na Ilha do Retiro. E aí, gente, vamos falar do Mercadão do São Paulo, antes de falar desse jogo, porque o São Paulo formalizou a oferta pelo Mailton, que está na Chapecoense. A gente pode até voltar aí da arte, voltar para cá para o estúdio. Já estão sabendo, né? Você já sabe agora onde assistir. Porque o São Paulo está atrás de um lateral direito, o Igor Vinícius foi embora, só tem o Cedric, que precisa de uma outra opção. E a informação de André Hernan, que ele traz para a gente, é que o São Paulo tentou contratar o Mailton, que está na Chapecoense, emprestado pelo Metalist da Ucrânia. Então, eles estão em negociações. O Tricolor formalizou uma segunda proposta por ele. Seria 1 ano de empréstimo e também aí teria que liberar o time ucraniano do transfer ban pela dívida envolvendo o Paulinho Boia, enfim, e ajudar o time lá, o ucraniano. PVC, você conhece esse jogador e é um lateral que pode acrescentar para o São Paulo, jogador ofensivo, mais para ponta? Quais características que ele tem? Acho que ele vai dar uma função de... Felipe Silva, tá, gente, que assinou a matéria aí no Mercado da Bola. Felipe Silva, presta atenção nesse nome. Felipe Silva, é isso aí. O Mike é talentoso, mas é muito jovem. Então, o Ferrarese é importante, o Cedric é um jogador que tem dificuldade de chegar na linha de fundo. O Mailton vai fazer uma compensação das duas coisas. Ele vai ser um lateral de dieta intermediária, de chegar até a linha de fundo, e vai compor elenco. Se chegando. O elenco do São Paulo está muito na conta do chá. A gente pode discutir por que tem tanta lesão, porque no fundo, a estrutura do CT da Barra Funda melhorou. Não é por causa da falta de estrutura, mas o São Paulo não está dando muita sorte com lesões, né? O Wendel machucado, o Luiz Gustavo machucado, o Lucas machucou, está voltando, acho que vai ser titular terça-feira. O Oscar machucado, o Caleri machucado, o Arboleda machucado. Se falta um zagueiro, não tem zagueiro, por isso que o Tolói chegou, o Tolói vai ser apresentado. O Tolói está contratado, vai ser apresentado. Precisa reforçar o elenco. O Mailton não chega para ser titular, o Mailton chega para ser opção. E acho que pode ajudar muito nesse sentido, você ter mais oferta, mais capacidade de substituir jogadores à medida em que a temporada avança. Quem também não chega para ser titular, mas chega para ser uma opção, na visão de Paulo Vinícius Coelho, é o Rafael Tolói, certo?
E o Rafael Tolói já fez os exames médicos, já está tudo certo. Então está muito perto de ser anunciado como reforço do São Paulo. Hoje tem mais uma bateria de exames, mas aí está muito próximo mesmo. Então nas próximas horas ele deve ser anunciado. Lembrando, né, a gente vem falando dele ao longo da semana, um zagueiro já experiente, aos 34 anos, que estava na Atalanta da Itália na última temporada, fez 17 jogos e deu uma assistência. A passagem dele no Goiás, já passou pelo São Paulo, jogou no São Paulo entre 2012 e 2015, na Roma, e ele é campeão da Eurocopa em 2021 e da Liga Europa em 23, 24, mas não foi um jogador que atuou tanto nessas duas competições, né? Ele era reserva nas duas oportunidades. Mas está chegando esse jogador aí, ele sendo anunciado, claro, a gente traz aqui para vocês no de primeira. PVC já falou sobre ele ontem, né? Sobre como ele imagina que ele pode atuar um pouco mais como líbero, né, PVC, e sendo uma opção ali no banco de reservas para o Crespo. Essa semana o André Dias, lembra do André Dias? Campeão brasileiro pelo São Paulo 2007, 2008. Ele falou que ele era pouco lembrado. De fato é. A gente lembra do Miranda, do Lugano, do Fabão, até do Ed Carlos, e fala pouco do André Dias. Era o líbero. O André Dias era um jogador que podia jogar como zagueiro de caça, mas jogava muito mais vezes como líbero. O Tolói hoje é isso. Ele é um jogador que vai jogar como líbero. Mas um aspecto que o São Paulo está procurando, além do zagueiro necessário, porque se machucar um não tem outro, ou joga o Isaac que está treinando, o Igão está fora disso nesse momento, ou joga o Isaac ou joga o Negruti improvisado, o Tolói chega para ser uma opção de zaga, mas chega para ser um líder. E a experiência que ele tem, campeão da Eurocopa, pela seleção da Itália, incrível esse futebol globalizado, o Rafael Tolói é absolutamente brasileiro e é campeão da Europa pela Itália. É, né? Uma loucura. Você sabe que o primeiro jogador brasileiro campeão do mundo foi o Filó, né? Pela Itália, em 34. Não sabia. Anfilógeno Guarizzi. Que ano? 34. 34. O Filó era jogador do Paulistano, que foi para Lazio. Você já estava apurando nessa época, PVC? Eu estava. A Lazio tem a história da Lazio num livro que eu escrevi chamado Bola Fora, que foi publicado em 2009, que é a história do êxodo do futebol brasileiro. A Lazio chegou a ter 11 jogadores brasileiros entre 32 e 35, e um deles era o Filó. Anfilógeno Guarizzi, que foi campeão do mundo como reserva da Itália em 34. Foi o primeiro jogador do brasileiro campeão do mundo, pela Lazio. Era um caso parecido com o Tolói, parecido nesse cenário. Um jogador brasileiro que foi campeão pela Itália. O Tolói é campeão da Europa pela Itália. E ele tem, portanto, essa experiência. São Paulo entende que perdeu um grande líder com a saída do Rafinha. E precisa de uma liderança, de alguém que junte o grupo em torno de um objetivo. Como o Rafinha fez na Copa do Brasil de 2023. O Rafinha era o grande líder para dizer, cara, a gente precisa saber ser campeão. É, gente, é isso. Ó, mais um... Esse torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do Equipe F, Pascoal Elias, o Vitor Birner, projetando essa partida de amanhã. Muito provavelmente o São Paulo com um time reserva. Aqui, segundo o GE, o São Paulo vai com o time reserva, né? A matéria aqui do GE é a escalação do São Paulo. Crespo relaciona jovens da base para o jogo contra o Sport. Tricolor levará a campo um time com mudanças, de olho já no confronto contra o Atlético Nacional na próxima semana. Importante poupar, né? Não perder titular para esse jogo contra o Atlético Nacional, porque é um jogo muito importante, Libertadores. Eu concordo com o Birner, eu acredito que o São Paulo tem mais chance de conquistar a Libertadores do que o Brasileiro. O Brasileiro é bem mais difícil. Tem um Flamengo ali na frente com uma vantagem muito grande já, né? Uma grande vantagem, sem contar os times, né? Ali tem times com elenco muito melhor do que o São Paulo, então pontos corrida é bem mais difícil. Já no mata-mata, o São Paulo tem chance sim de chegar ali a uma final da Libertadores, né? Com o time, o Crespo, né? Com os jogadores ali todos à disposição. Esse time do São Paulo, o time titular,
é competitivo sim. Para essa partida de amanhã, né, o São Paulo que enfrentará o Sport amanhã, pela 20ª rodada do Brasileiro, com uma equipe mista de olho na partida da próxima terça-feira. O goleiro João Pedro, zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira, o lateral esquerdo Nicolas viajam para Recife com a delegação. 3 deles nunca atuaram pela equipe profissional. Igão entrou nos acréscimos do segundo tempo na última partida do Brasileiro no ano passado contra o Botafogo no Engenhão. Relacionado aí para essa partida de amanhã, a equipe do São Paulo que encerrou a preparação para o jogo contra o Sport nesta sexta-feira, né, no CT da Barra Funda, e o Crespo que optou aí por dar, né, um descanso a alguns titulares que sequer irão viajar. Aqui, informação, né, matéria do GE. O goleiro Rafael, os meio-campistas aí, Alisson e Marcos Antônio, e o atacante Luciano, que preservados permanecerão aí na capital, nem viajaram, né, para a partida contra o Sport. Tá certo, tem que descansar alguns jogadores, não correr o risco ali de estourar os caras e perder por mais tempo. E o Crespo tá certo mesmo. Aqui o provável São Paulo para essa partida de amanhã: o goleiro ali no gol Yong, Alan Franco, Igão, Sabino, Mike, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patrick, Ferreira ou Tapia, André Silva ou Dineno. Esse é um provável time do São Paulo. Pode ser que tenha ali algumas mudanças nessa provável escalação, mas aqui é o provável time do São Paulo para esse jogo de amanhã, às 18h30, lá na Ilha do Retiro. O São Paulo vem de 5 vitórias seguidas do Brasileiro, vai em busca da sexta vitória, e abre aí a rodada na 7ª posição, atualmente com 28 pontos. Vencer pode ir a 31. O Sport, se não me engano, o Sport veio vencer conseguir a primeira vitória na última rodada contra o Grêmio. Está pressionado, é o lanterna, situação bem crítica, mas é contra esses times aí que tem que abrir o olho, não pode vacilar contra esses times que estão na parte de baixo da tabela. É sempre difícil, né, de enfrentar esses times que estão desesperados. Deixa o seu palpite aqui abaixo, você torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória do São Paulo, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Uma última informação aqui sobre o São Paulo. Segundo o GE, né, o São Paulo negocia a contratação do lateral direito Mailton, da Chapecoense, jogador de 27 anos, está emprestado ao clube catarinense pelo Metalist da Ucrânia. São Paulo que acertou a contratação, a volta, né, do Rafael Tolói, e está de olho ali em um lateral, precisa mesmo, né, de contratar um lateral. A informação aí do GE, mas vamos aguardar e ver se vai se concretizar mesmo. É isso, deixa seu palpite para essa partida de amanhã, a sua expectativa aí para esse jogo, comenta aqui abaixo. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.